Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque hoje, nós vamos estar conversando com um colecionador de embalagens de cigarro, né? É o Alessandro Maurício Lourenção, ele que veio aqui bater um papo com a gente, foi indicação do Paulo Araripe, que esteve falando sobre coleção de moedas, de selos, né? E agora vamos falar sobre coleção de cigarros. Seja bem-vindo, Alessandro, aqui ao programa. Muito obrigado. Piracicaba em Destaque, viu? Agradeço o convite, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Alessandro, piracicabano? Piracicabano, raiz. Raiz. Raiz, quinzista. Quinzista, maravilha. Vamos falar um pouco dessa coleção. Quando é que surge essa paixão? Porque é uma paixão, né? A coleção, o colecionismo, né? Então, iniciou na minha infância, né? Época de escola. Sei. Esse hobby estava meio adormecido e os amigos de escola começaram todos a colecionar, eu também, não fiquei de fora. E fui tomando uma paixão pelo hobby, pelas embalagens, a história de cada uma que ela carrega, querendo ou não, e dei continuidade ao colecionismo. E é uma coleção hoje bem extensa, né? Grande. Estamos vendo fotos aqui, Sim. Muito bem organizadas, nas estantes. Fala um pouquinho dessa organização também. Certo. Eu já sou uma pessoa organizada por si só. Certo. Então, a coleção cresceu absurdamente com a chegada da internet, né? Com contatos pelo Brasil todo, até fora do Brasil. Troquei muito com colecionadores estrangeiros. Chegava carta toda semana em casa, com trocas, intercâmbios internacionais. E o volume aumentou tanto que eu tive que me organizar melhor. Com o advento da internet, então, houve um salto. Exatamente. Você tinha em número de quantas Olha, minha embalagens? coleção mais que triplicou. Mas eu então acho que eu tinha em torno aí de 3, 4 mil embalagens. Foi para quase 10 mil. Exatamente. Já, com a chegada da internet em poucos anos. Olha Hoje, eu já não contabilizo há algum tempo, mas eu acredito que eu devo estar perto de 35 mil embalagens diferentes. 35 Exatamente, do mundo todo. Maravilha. Incluindo as do Brasil. E tem algumas que é sequência, né? Exatamente. Uma coleção de uma determinada marca aí, com uma sequência de vários... A evolução da marca, né? Por exemplo, você tem essa evolução, dá um exemplo. Com certeza. Por exemplo, o Continental, que foi lançado lá nos anos 30. Ele foi fabricado até o final dos anos 2000. Então, tenho toda a evolução dessa embalagem, toda a intervenção do Ministério da Saúde, né? Com as advertências do mal que o cigarro faz, né? Porque... vale salientar que nós não fazemos apologia ao tabagismo. É isso que eu ia perguntar, né? Não estamos incentivando o consumo de cigarro. Você não fuma? Não fumo, fumo mais. Então são dois. Eu fumei só 40 anos, né? Mas parei... Eu fumei bem menos. Agora já parei faz um ano. Que bom. É um vício realmente que não recomendo. Fuja do cigarro, realmente só traz malefícios. Sim. Né? Mas vamos falar da coleção, isso. Da variedade, que eu acho que isso que é o mais importante que nós estamos falando então, aqui. Eu organizei elas estrangeiras... E são abertas ou fechadas? A maioria, 90% aberta, condicionada em pastas. Tenho mais de 120 pastas com marcas abertas. Quer dizer, sem o cigarro dentro? Sem o cigarro dentro. Tenho muito pouco montada ainda, vamos dizer assim, que a gente chama. Até porque a luz, com o tempo, ela começa a desbotar. Se você deixar com o cigarro dentro, com o tempo, ele por si só cria um fungo. E esse fungo, ele vai interferir na exatamente, ele danifica a embalagem. Então, com o tempo, tem que desmontar, não tem jeito. E, estando em pasta, ela está bem acondicionada, de calor, de luz, de umidade. Então, vai durar aí um bom tempo. Você estava me contando, Alessandro, que inclusive dá para acompanhar a história do Brasil ali, né? Através dessas embalagens. Com certeza. Né? Nós estamos vendo uma aí com a estampa de Dom Pedro II. Essa embalagem de que ano é? É de 1887. 1887. Ela foi feita em homenagem a Dom Pedro, quando ele visitou Pernambuco. É de uma fábrica pernambucana, Lafayette, e que se saiba, existe 2 exemplares no Brasil. E você tem uma? Eu tenho uma, sou felizardo de ter uma. Você conseguiu aonde? Trocando com amigos, com outros colecionadores maiores que adquirem coleções e as réplicas e as repetidas vão trocando, vão se desfazendo, vão negociando, porque todo hobby tem negociação, né? Troca, venda e compra. Então, você adquire uma coleção, vê o que não tem, as repetidas você põe para negócio. Eu gosto de fazer intercâmbio, trocar, mas chega um ponto que a coleção chega no nível que tem que investir, né? Vender e comprar também. Né? Então, como eu estava dizendo, as estrangeiras estão organizadas por continente. Cada continente eu coloquei o sulfite de uma cor. E dentro dos continentes, os países estão por ordem alfabética. Olha, que organização. Exatamente. E as do Brasil estão separadas pelos períodos que a embalagem de cigarro passou
com as determinações do Ministério da Saúde. Tem o período que a gente chama de pré-PI, que é antes dos preços impressos na marca, preços em réis. Depois vem as marcas com preços embutidos nela, né, impressos nela. As marcas sem avisos, que não tem aviso nenhum de advertência, as com aviso maiúsculo, aviso minúsculo, com foto e assim sucessivamente. E sem dizer que antigamente fumar era moda. Exatamente, né? Era status, né? Era glamour. Você pega os filmes antigos, aí todo mundo fuma. Né? Exatamente. O cigarro aparece constantemente ali. Quer dizer, a indústria do cigarro investiu muito em cinema, em filmes. Né? Exatamente. E influenciou gerações. Até os anos 90, as fábricas ainda podiam patrocinar eventos culturais, esportivos. Depois Fórmula 1, eu me lembro, Exatamente. John Play Special. Exatamente. Patrocinava lá primeiramente a Lotus, né? Do Fittipaldi. Não, primeiro do Emerson Fittipaldi, depois a Lotus do Ayrton Senna. Mas eu estava no Rio de Janeiro, fui assistir uma corrida em Jacarepaguá. Mas um dia antes, estávamos em Copacabana à noite, sentados, e de repente aparece um caminhão com 6 batedoras, assim, motos, né, com 6 loiras, todas de preto, de shorts preto de couro, blusa de couro, o caminhão da Lotus, a Lotus em cima, coisa mais linda. Pararam em Copacabana e começaram a distribuir as amostras grátis do John Play Special. Esse é um oferecimento do John Play Special. Quer dizer, não tinha como não gostar daquilo, né? Dificilmente a pessoa não entrava no vício do cigarro. Exatamente, né? Exatamente. A estratégia era forte. O marketing das fábricas de cigarro são muito fortes, muito. E as amostras grátis são uma das minhas preferidas. São caixinhas pequenas, exatamente, de 3 a 6 cigarros. 3 a 6 cigarros. Eram distribuídos em voos. Podia-se fumar dentro do avião. Sim. Olha que absurdo. Fumava-se no avião, fumava-se em restaurante, né? Era normal. Exatamente. Agora, o que me chamou a atenção foi uma caixinha que você tem aí, que era vendido em farmácia o cigarro. Sim. Fala pra gente dessa, Alessandro. Por incrível era vendido como medicamento o cigarro. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Fala aí pra gente. E por incrível que pareça, algumas embalagens eram vendidas em farmácias como tratamento para algumas doenças. Sim. E eu tenho essa embalagem, ela se chama Catedral, se vende em drogarias e farmácias, deve ser dos anos 50, 60. Tem algumas variações dela, né? Para curar os malefícios da nicotina. Da nicotina. Era um cigarro sem nicotina. Acredito que sim. Isso é o que está na embalagem. Isso que está na embalagem. Tem até uma propaganda dizendo isso, né? Porque o que vicia, as moléstias da nicotina. As moléstias da nicotina. Porque o que vicia realmente é a nicotina. Exato. Tanto é que o tratamento para parar com o cigarro, você põe adesivos de nicotina no corpo, né? Para ir recebendo a nicotina aos poucos. Né? Sim. É ela que faz esse estrago realmente. Né? E sem dizer os milhares de produtos químicos cancerígenos, no tabaco, né? Tudo lá. Porque o fumo, né? O ato de fumar, ele é milenário, que vem dos indígenas. E em algum momento alguém visualizou ali como um negócio e começou a comercializar já o cigarro enrolado em embalagens. E aí que surgiu as embalagens. As mais antigas do Brasil são do período imperial, ainda colonial, na verdade. Colonial. 1850, 1860, já se vê nos almanaques propagandas de tabacarias e charutarias do Brasil, né? Certo. Agora, eu sei que tem um brasileiro aí que está no livro de Guinness Book, não é isso? Exatamente, uma novidade. Um recordista, um colecionador brasileiro. Fala um pouco desse. É um colecionador brasileiro que vai entrar no Guinness Book como o maior colecionador de embalagem de cigarro do mundo. Como é que ele chegou nisso, hein? Ele já era muito grande, ele já tinha uma quantidade enorme, a coleção dele é já uma quantidade enorme, e ele conseguiu adquirir uma coleção na Europa, de um correspondente dele de décadas, né? Esse correspondente veio a falecer e a família passou a coleção para ele. Incorporou, né? Incorporou uma coleção fantástica. Um italiano. Ele era do leste europeu, se eu não me engano, da Hungria. Da Hungria. Era um húngaro. E essa coleção demorou 2 anos para chegar aqui, desembarcar aqui no Brasil. Agora ele está reunindo a documentação para entregar para o Guinness, né? Tem todo um processo para fazer parte, né? E ele está reunindo isso daí para ser entregue. Então, na realidade, juntou-se 2 coleções. Exatamente. A dele de ser europeu. Ele já tinha a maior coleção de Marlboros, se eu não me engano, do Brasil ou da América. Então a coleção dele já é estupenda. E ele incorporou essa, ele se tornará o maior aí do mundo. Agora fala um pouquinho também, nós estamos vendo uma outra embalagem, Avenida. É uma embalagem especial, né? Sim, com certeza. As embalagens da virada do século são todas
uma arte, assim, parecem quadros, foram toda feita à mão, em alto 1900 ali. 1900, virado do céu, 1900, 1910, essa época. Artesanal. Artesanal. Essa especificamente que nós estamos vendo aí. Exatamente, uma embalagem desenhada à mão, em alto relevo, entendeu? Feita em processo litográfico ainda, processo feito molde em pedra, que depois as embalagens são prensadas numa prensa para passar para o papel, então um processo bem robusto, né? Bem rústico, né? Artesanal, e elas são fantásticas. Essa é só um exemplo que eu enviei. Mas tem várias. Até um pozinho dourado ali. Exatamente. Será que é ouro, Alexandre? Dizem que tem um pouco de ouro. Pouco de ouro nesse processo para se tornar aquele dourado na embalagem. Porque essa embalagem que você tem, de que ano é? Da virada do século, 1900, 1910. E o dourado continua... Continua porque ela ficou muito bem acondicionada dentro de um livro, né? Dentro de um caderno. Ela não foi exposta à luz, à umidade, a calor, então ela está muito bem conservada. Inclusive, esse é um ponto que eu ia tocar, que a coleção mais antiga que se tem conhecimento do Brasil, hoje ela está numa fundação do governo, a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Ela pertence a um comerciante, o Brito Alves, e a família, nos anos 60, doou essa coleção. Ela é do período de 1860 até 1900. São mais de 1.200 embalagens que hoje estão nessa fundação. Pode ser vista até no site da fundação, dá para visitar, ver as embalagens. E é muito raro encontrar embalagens desse período, né? Porque elas não se... os colecionadores acho que não conservaram da forma adequada até hoje, né? Então, quando se encontra embalagens que nem essas que eu tenho desse período, é um achado, é que nem ganhar na loteria. E você constantemente está olhando, cuidando? Como é que é o seu dia a dia com a coleção? Há um tempo atrás, antes de casar, ter filhos, né, que eu sou casado, tenho filhos, eu tinha mais tempo para o hobby. Sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha, estou sempre ali apreciando, colocando as novidades. É na sua casa ali mesmo? É na minha casa, sim. Eu tenho um quartinho, um cantinho lá, que minha coleção fica lá. Então, sempre que eu posso, que é um hobby, é uma terapia, né? Um passatempo. Porque profissionalmente você faz o quê? Eu trabalho com móveis planejados, sou marceneiro. Você tem uma empresa de móveis planejados? Sim, tem uma marcenaria, isso. Certo. Então, sempre que eu posso, estou ali, olhando, colocando, organizando, né? Que sempre está chegando novidade, né? Então, sempre ganho, sou presenteado com amigos que guardam as embalagens que me presentei. Então, estou ali conferindo, colocando nas pastas, separando para troca. E qual seria a embalagem especial sua? Essa eu não vendo, não troco, não dou. Olha, tem várias. Essa de Dom Pedro é um xodó que eu tenho. Dom Pedro II. Essa é um xodó. Tem uma que é um porta-maço, que foi feita em homenagem aos campeões do mundo de 58. Ela é de metal. Então tem todos os jogos do Brasil da Copa, os jogadores que disputaram a Copa, a taça Jules Rimet. Então ela é para colocar o maço dentro, chama um porta-maço. Essa eu tenho um xodó também especial por ela. Legal, legal. E você falou de história, o que mais assim, que tem embalagens históricas? Outras embalagens que... Tem embalagens que foram feitas em homenagem a artistas, inclusive de TV. Aparecia uma foto deles? Sim, Moacir Franco, Tarcísio Meira, Glória Menezes, o Golias, se chama Cigarros Intervalo. São os atores e atrizes da extinta TV Excelsior e a TV Gaúcha. Então, eles foram homenageados nessas embalagens de intervalo. Tem os cigarros olímpicos também, que tem os campeões de 58 também. Na verdade, chamam olímpicos porque foi lançado na época da Olimpíada de 60. Mas tem todos os 22 jogadores da Copa de 58 e o técnico Feola. Essas são marcas muito interessantes. Quer dizer, Pelé está lá com 17 anos. Com certeza, está lá. Pelé, Garrincha, Zagallo, Pepe. Que time, hein? E um piracicabano, Desorde. Desorde. Está lá. Mazola não. Mazola também está lá, se eu não me engano. Mazola é que eu não tenho todos, não tenho esse privilégio. Os dois são daqui. Não tenho esse privilégio de ter todas a série do Olímpico fechados, mas tem alguns. Maravilha. Alessandro, quero agradecer a sua participação, viu? Parabenizá-lo aí pela coleção. Eu agradeço a oportunidade. Fique à vontade e deixe seu recadinho final aí para as pessoas que colecionam aqui em Piracicaba também. São muitos aqui em Piracicaba? Sim, aqui em Piracicaba nem tanto, mas a região tem muitos colecionadores. O estado de São Paulo tem bastante colecionadores. A gente sempre está se reunindo, né? Encontros regionais. São 3 oficiais no Brasil, assim, 2 no estado de São Paulo, aqui muito próximo. Geralmente fazemos em Águas, aqui em Piracicaba já teve, Tietê, Indaiatuba, Rio Claro, Campinas. Então, sempre estamos se reunindo,
buscando novos adeptos. Maravilha. Muitos que pararam, então retomando, né? Que hoje a meninada tem outros passatempos, né? Então, mas quem... O recado é aquele. Exato. Guarde a embalagem, mas não fume. Exatamente, é isso. Preserve a sua saúde. Exatamente. Maravilha. Legal. Forte abraço, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.